Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, como vocês viram, nós estamos aqui no Parque Alfredo Werner Niffeler, que é um parque que vocês já conhecem aqui. Eu já trouxe vocês aqui em temporadas anteriores, pessoal. Nós estamos estudando aqui nessa série Cristo em Filipenses e em Colossenses. Hoje nós vamos estudar uma segunda lição, um segundo tema, que na minha opinião deveria ter sido a primeira, que vai falar sobre razões para ação de graças e oração. Nós vamos aprender um pouco sobre quando, como, por que, sim ou não, Deus atende às nossas orações e como sentir essa presença dele independente de suas respostas. O quarteto está completo hoje, teremos aqui a participação do Ricardo, do Alexandre e também do Marcos André. Não se esqueça sempre da sua participação, mesmo de férias, né? E você que está relaxado aí, esticado na rede, deixe seu joinha, se inscreva no canal e também deixe seus comentários, que sempre a gente lê. Hoje, por estarmos na Entre Linhas de Férias, nós não teremos aqui a leitura, mas teremos aquele abraço mandado para todos os comentaristas, beleza? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, então antes de eu chamar aqui o Ricardo, queria agradecer mais uma vez a você que deixa o seu comentário, seu alô, sua mensagem, suas felicidades. Acabamos de virar um ano, estamos aqui já em 2026, mais uma vez estudando a Palavra de Deus, beleza? Mas antes também de chamar o Ricardo, vamos chamar o Espírito Santo, né? Diante dessa paisagem, mais uma vez, essa oportunidade que Deus nos dá aqui de gozarmos as férias, o repouso, o descanso necessário, que Deus ilumine aí o quarteto para que possamos falar, meditar, pensar e principalmente praticar. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de darmos andamento aqui na gravação desses temas, Senhor, que nós possamos, a cada lição, aprendermos sobre a missão de Cristo em nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim, e que cada ouvinte possa entender, ó Pai, que o Senhor está a todo momento, com os ouvidos, com os braços em nossas direções. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Chega aí então, Ricardo, agora é com você. Bom, gente, vamos lá. Lição número 2. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Vou começar a utilizar os recursos que nós temos aqui visuais à nossa disposição. E vou começar colocando ao palco esta imagem. Isso. Que no caso é a página da lição, que vocês podem agora também estar acompanhando em casa. Agora eu vou seguir mais ou menos daquela mesma maneira que vocês estão acostumados. Primeiramente, vamos analisar ali o título da lição dessa semana, que vai falar que é o seguinte: razões para ação de graças e oração. Primeiramente, nós vamos analisar a questão da ação de graça. Vamos procurar lá no original, né, esta expressão, e vamos procurar também na Torá alguma expressão que signifique isso para que nós possamos nos aproximar um pouco do pensamento daquela época, né? Da época do texto, né? Para que nós possamos buscar um pouco, nem que seja uma mínima aproximação, não vamos dizer imersão, mas uma mínima apropriação com o original. A expressão para ação de graça mais comum, que mais nós encontramos no texto, é toda. Essa expressão, ela geralmente pode ser traduzida por agradecimento, e ela também pode ser traduzida por ação de graças. E nós encontramos essa expressão na Torá, nós encontramos lá no Vaikra, lá no Levíticos 7 e 11, que eu vou também trazer para vocês aqui
Agora, compartilhar tela. Aqui, Levíticos 7:11, muito bem. Levíticos 7:11. Espera um pouquinho aqui, que não é essa tela que eu quero compartilhar, mas já aqui, compartilhar tela. Compartilhar tela. Isso, encontrei. Levíticos 7. Essa daqui eu quero compartilhar com vocês. Vamos jogar no palco. Ali, pronto. Bom, o que nós temos aqui, gente, nessa tela? Levítico 7 diz o seguinte: e esta é a lei do sacrifício pacífico, que se oferecerá ao Senhor. Esse é o versículo 11. Aí vocês estão vendo aí nessa tela, e oferecerá, né? Se oferecer, no 12 diz o seguinte: se oferecer por ofertas, se oferecer oferta de louvor com sacrifício de louvores, oferecerá bolos, asmos amassados com azeite, coscorões, asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Aí vocês devem estar se perguntando: opa, mas espera lá. Então, mas você não falou de ação de graças? Aí só aparece ação de louvores. Nós vemos, primeiramente nós vemos ali, gente, a expressão hebraica ali no 7:11, né? Nós vemos ali no início, no 7:11 está lá, Vezot, Torat, Zevah, Hashelamaim, Asher e Kerev. Lá aí o tetragrama sagrado, né, o Senhor, né, o tetragrama sagrado, o Uri com um prefixozinho ali. E depois ali, se oferecer oferta de louvores, daí está escrito lá o In al Todá. Todá, que é justamente aquela expressão que eu falei para vocês, que ela é traduzida por ação de graças. Todá pode significar agradecimento, gratidão, pode ser o sacrifício animal de arrependimento, pode ser traduzido geralmente por ação de graça, pode ser traduzido por louvor, glorificação ou confissão. E agora eu vou mostrar para você aqui, compartilhando outra tela para vocês, eu vou as traduções possíveis. E vamos lá, vou tirar aqui esta tela aqui e vou compartilhar outra tela com vocês. Compartilhar tela. Aqui, Levíticos 7:11. Essa tela que eu quero compartilhar com vocês. Isso aqui, essa mesmo. Adicionar ao palco. Tá lá. Bom, vocês estão vendo aí na tela, eu coloquei a tradução literal, né? A tradução literal. Tradução literal, ela diz o seguinte, ó, LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional, lá no 7:11. Se oferecer por oferta de ação de graças, com sacrifício de ação de graças. Vocês vejam que a tradução literal, ela vem aqui com a expressão justamente ação de graças. Eu vou pegar uma outra tradução aqui para vocês verem, vamos ver essa linguagem de hoje. Vocês vão ver aqui, ó, vocês estão vendo ali, ó, na linguagem de hoje, no 7:11 está lá escrito. São essas leis, lá no 7:12. Se o sacrifício é de gratidão a Deus, então, além do animal que for sacrificado, e assim segue. Então, vocês podem perceber com esses exemplos e essas imagens o que eu estou falando para vocês. Geralmente eu venho aqui e falo, geralmente é traduzida por isso, é traduzida por aquilo, agora eu estou apresentando para vocês. Vamos então voltar para a lição. Uma outra
Uma outra expressão que nós encontramos aqui no título, gente, é a expressão oração, né, que nós encontramos aqui no hebraico algumas palavras para a oração, né? E uma delas é a mais comum, a mais corriqueira, né? Na língua, não propriamente na Torá. Na Torá ela aparece poucas vezes, mas mais utilizada pelos judeus, vamos dizer assim. É tefilá. Essa expressão tefilá, ela vem de uma raiz que significa interceder, mediar. Então nós poderíamos dizer que essa oração ela é uma oração intercessória. Uma outra palavra também que nós podemos encontrar, essa aqui que ela pode da mesma maneira significar a oração intercessória, é lehit palel. E essa expressão nós já encontramos ali no Gênesis, né, quando diz lá que Abraão intercedeu diante de Deus, Gênesis 20, 17. Ali se utiliza esta expressão ali no Bereshit, no Gênesis, no primeiro livro da Torá. Uma outra expressão é rota, ou toda, que é a ação de graças, que também é uma oração. Também não deixa de ser uma forma de oração. É uma oração em ação de graças, só que lá no Vaikra, lá no Levíticos, ela vem associada com atos simbólicos. O ato simbólicos do korbanot, do korban, dos korbanot, korban é singular, korbanot é plural, que seriam os sacrifícios, os atos simbólicos, feitos com, muitas vezes, matanças de animais, sacrifício de animais, e outras vezes feita com pães de farinha, e com alimentos feitos de farinha. Então, teriam atos simbólicos associados a esse tipo de oração que nós falamos, que nós costumamos traduzir por ação de graças, mas também é uma forma de oração. Nós vemos também berra, que seria uma declaração de bênção, seria o ato de abençoar. Nós vemos mais comumente essas expressões, né? Aí nós vamos seguir agora aqui na ponta da linha e vamos dar uma olhada no verso áureo, no verso para memorizar. O verso diz o seguinte, está lá em Filipenses 1:6. Estou certo que aquele, e esse aquele está em maiúsculo aqui, essa letra maiúscula, ela se refere ao eterno, ao divino, se refere a Deus. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, ou seja, de que Deus começou boa obra em vocês, a de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está falando, no caso, a volta de Jesus. Então aqui nós temos o quê? Nós temos um apóstolo Paulo escrevendo uma carta para os filipenses e com um enunciado que ele reflete uma imagem discursiva de confiança naquele que irá ler essa carta, no leitor dessa carta. Muito provavelmente em relação, isso está relacionado a uma memória afetiva. A gente vê aqui também nessa figura central aqui da lição, né, nós temos uma imagem discursiva aqui na ponta da linha também, que pode ser analisada, né, gente? Nós vemos aqui um homem prostrado, e o coração deste homem possui uma raiz, e essa raiz, ela desce até a Bíblia, até a palavra de Deus. Aqui nesse contexto aqui do verso áureo aqui do apóstolo Paulo, nós podemos entender, né, que esse vínculo afetivo
que ele tinha com os filipenses o levava a crer justamente isso, que o Eterno ele iria criar esse vínculo entre o coração, né, que o Eterno já teria inclusive começado esse processo de vincular o coração do homem à palavra do divino, à palavra do Eterno, como reflete justamente essa imagem que está logo abaixo aqui do título da lição dessa semana. Bom, vamos agora aqui na ponta da linha, gente, da lição de sábado. Paulo iniciava suas cartas com palavras de saudação e ação de graças. Aqui uma pequeníssima correção com relação ao que foi dito pelo autor da lição. De fato, Paulo constantemente, em quase todas as oportunidades, ele iniciava suas cartas com palavras de saudação e em muitas delas tinha uma seção explícita de ação de graças, né? A estrutura típica das cartas paulinas, né? A estrutura composicional das cartas paulinas, ela é da seguinte forma: tem lá o remetente e o destinatário. Tem sempre uma saudação, geralmente graça e paz, assim. Existe um louvor, uma ação de graças em muitas delas, e depois um corpo doutrinal, exortativo, e por fim, ali, uma conclusão. Mas não são todas as cartas. Eu separei para vocês alguns exemplos de cartas de Paulo que começam assim. Nós temos lá Romanos 1,8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por todos vós. Depois, 1 Coríntios 1,4. Dou sempre graça a Deus a vosso respeito. Depois, Filipenses tem ali alguma coisa. Dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Colossenses 1,3, damos graças a Deus quando oramos por vós. E Tessalonicenses 1,2, damos sempre graça a Deus por todos vós. Agora tem algumas exceções. Exceções, por exemplo, no livro de Gálatas, que após uma saudação, Paulo passa ali diretamente para a repreensão, que nós vemos ali Gálatas 1,6. Então aqui nós identificamos uma ausência dessa ação de graças. E nós vemos também algo assim de forma mais breve, mas que talvez pudesse se tratar como uma saudação, mas não há uma sessão formal de ação de graças ali em Tito. Então nós vemos, então não são propriamente todas as cartas do apóstolo Paulo que ele começa com saudação e ação de graças, né? Aí o autor vai trazer justamente Colossenses, né? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, assim como Paulo, vamos seguir agora aqui na ponta da linha, temos muitas razões para ser gratos. O autor aqui vai seguir agora uma toada um pouco mais evangelística, assim, mais pessoal. Experimentamos a graça de Deus de maneiras profundas que até mesmo os anjos não conseguem compreender. Depende, teria que formular melhor isso daqui, né, gente? Talvez os anjos eles não consigam vivenciar o que é o bem e o mal como nós vivenciamos, mas dentro da doutrina a qual dentro da doutrina cristã, os anjos são seres não caídos e com uma capacidade cognitiva de compreender relativamente maior do que os seres caídos e com a mente embotada. Mas nós vivenciamos, nós experimentamos
nós experimentamos o bem e o mal na nossa própria natureza, mas também, de certa forma, a nossa doutrina, ela relata, ela defende, digamos assim, a tese de que os anjos tiveram também conflito entre o bem e o mal, um pouco diferente do humano, mas também tiveram esse conflito, e que um terço desses anjos caíram, então eles compreendem dentro da vivência que eles tiveram lá, e nós compreendemos dentro da vivência que nós estamos tendo cá, de maneiras diferentes, né? Agora, a capacidade cognitiva, a capacidade de compreensão, eles têm muito maior que a nossa, obviamente. Isso também se aplica ao dom da paz de Deus, que nos oferece harmonia com Ele e a esperança que vem do seu amor. Eu não faria eu não sei se eu concordo, não com o que o autor está falando, mas ele constrói uma imagem, um paralelismo discursivo com duas imagens, né? Os anjos não tendo experimentado a graça de Deus da mesma maneira profunda como que o ser humano. Nós sabemos muito pouco, né, da história da redenção desses seres, como é a natureza desses seres, como foi a história dos anjos caídos, dos anjos que caíram, dos anjos que ficaram. Então nós não podemos afirmar esse tipo de coisa, que o ser humano conhece essa graça de maneira profunda e eles não. Seria temerário, temos muito poucos dados, muito poucos textos, até porque nós temos que se preocupar com a humanidade. Nós temos que nos preocupar com o nosso problema, né? No nível humano, também podemos expressar gratidão uns aos outros, com toda certeza, e desejar que as pessoas apreciem o que fazemos por elas. Os pais oram para que seus filhos amem a Deus e reconheçam os sacrifícios feitos para lhe proporcionar a melhor criação possível. No entanto, cometemos muitos erros e devemos aprender com eles. Essa semana refletiremos sobre oração e as palavras de ação de graça de Paulo em Filipenses e Colossenses, que podem enriquecer e fortalecer a vida em oração. Bom, gente, agora eu vou remover esta página do dia de sábado e vou adicionar para vocês a próxima página, que é a página do dia de domingo. Vou separar aqui para vocês. Arquivo de imagem. Domingo. Tá lá. Lição de domingo, gente. A lição de domingo, ela diz o seguinte: comunhão no Evangelho. Muitas pessoas que estão na igreja devem se lembrar da palavra koinonia, né? E como em um certo momento ali na igreja se tentou viver isso, dessa koinonia, que se criaram várias maneiras de no sábado e talvez no domingo integrar mais os membros uma comunhão mais íntima, vamos dizer assim. Mas vamos lá, gente. Primeiro, ali na ponta da linha, para a gente, nós já estamos em 20 minutos, para não ficar muito grande a lição. O autor nos pede para ler Filipenses 1, 3 a 9. Ali, pelo que Paulo expressou gratidão, ali em Filipenses, que certeza ele deu aos filipenses, e porque isso é importante,
Bom, agora eu vou compartilhar, depois eu volto aqui com a lição, vou compartilhar com vocês justamente Filipenses. Aqui, para a gente dar uma olhadinha. Adicionar o palco. Bom, tá lá, gente. Filipenses, do versículo 3 até o versículo 8. Diz o seguinte: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria e oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação, e aqui nós temos a palavra koinonia, no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fossem participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Vou ler o 9 também. E peço isto, que vossa caridade abunde mais e mais em ciência, em todo o conhecimento. Bom, gente, nós temos aqui, vamos tentar responder essa pergunta aqui, saindo um pouquinho da ponta da linha, e eu vou tentar fazer uma análise da estética verbal, né, ou seja, uma análise estilística desse texto. Primeira coisa, não sei se vocês conseguem perceber, se vocês não conseguirem perceber, vocês voltem. O texto tem um ritmo afetivo, tem uma cadência enunciativa ali, que ela traz ali uma cadência suave, uma cadência meio que progressiva, assim, circular. Ela marca algumas repetições ali, semântica e sintática, todas as vezes que me lembro de vós. Vocês percebem o ritmo afetivo? Sempre com alegria, em todas as minhas súplicas. Essa repetição cria esse ritmo contínuo afetivo. E sugerindo também uma memória ali. A oração e a gratidão não são atos pontuais, mas elas têm um movimento de permanência. Esteticamente, o texto flui, assim, ela flui como uma oração prolongada, e não como um argumento lógico, rígido, como uma carta com uma rigidez formal. Não, ela possui uma constância ou uma entonação emocional, que é possível o leitor, e no caso vocês, sentirem esse afeto. E, obviamente, ela foi direcionada para filipenses. Eles sabem o porquê, eles sabem quais foram as vivências. Apesar de ter uma centralidade, que ele use intensamente a primeira pessoa, né? Nós vemos ali, dou graças, me lembro, tenho por justo sentir. Ele usa muito eu. Esse eu, ele não é um eu autoconcentrado. Esse eu é um eu afetivo, é um ethos afetivo. É um eu que existe em função de vós, no caso deles, né, de filipenses. Existe ali uma identidade enunciativa que o apóstolo Paulo fala como alguém autorizado não pelo poder, mas pelo um vínculo vivido. O afeto ali, vocês percebem que não é um afeto exagerado, é um afeto contido, mas é um afeto denso. Então existe uma sobriedade estética no texto. Nós vemos ali também algumas imagens discursivas que são refletidas no texto. Que imagens discursivas são essas? Primeiro, coração, entranhas, memória. O texto mobiliza imagens orgânicas, internas. Ali nós vemos ali, vos retenho em meu coração, no entranhável. Vocês percebam ali que ele utiliza a expressão entranhável afeto. Essa expressão aqui,
ela remete a um lugar profundo de emoções, esse entranhável afeto. Nós vemos aqui também uma tensão não, mas talvez um paralelismo, não é mais um paralelismo, não é um paradoxo entre afeto e razão. Forma, na verdade, um equilíbrio estético, nós podemos dizer assim. Nós vemos expressões afetivas, a alegria, saudade, afeto, e nós vemos também afirmações racionais, como tendo como certo, e até jurídica, né? Tendo como certo a questão da defesa e da confirmação, provavelmente relacionada a um processo judicial que ele estaria aguardando. Então, existe essa alternância que impede um sentimentalismo, apesar de que a estética verbal ela traz. Existe um equilíbrio ali entre a racionalidade e o patos, entre a razão e a emoção no texto do apóstolo Paulo. Quando nós vamos fazer aquela análise do cronotopo, do tempo e do espaço, existe um movimento temporal, passado, presente e futuro, ali. Nós vemos ali uma organização temporal, ali um olhar para o passado desde o primeiro dia, né? Ou seja, tem uma memória fundante, olhada para aquele passado e conectado com uma imagem discursiva de uma certeza de que desde o primeiro dia tenho certeza que Cristo está transformando, ele está agindo no coração de vocês, no caso do povo lá filipenses, e existe também uma conotação, além daquele passado em movimento que chega até o presente, e que traz uma outra imagem discursiva no presente, voltada para o apóstolo Paulo, quando ele fala agora, nas minhas prisões, tem uma situação concreta acontecendo, uma situação voltada a ele. Nós temos dois interlocutores aqui, os filipenses no passado, e provavelmente quando o apóstolo Paulo levou essa palavra para eles, e quando eles receberam essa palavra de forma aberta, e o tempo do agora, do presente, mas não do nosso presente, né? O presente com relação ao presente dele, do apóstolo Paulo, o que ele estava passando. E um futuro, um horizonte escatológico, digamos assim, futuro até o dia de Jesus Cristo. Então nós vemos essa progressão, ela cria uma linha contínua de sentido, esteticamente semelhante a uma narrativa, uma micronarrativa, vamos dizer assim, um microcronotopo, onde esta comunidade de Filipe, essa comunidade dos filipenses, ela é vista como uma obra em processo, nessa imagem discursiva que começa no passado, né, apresenta a situação presente deles, que é justamente essa situação presente deles, que traz essa estética de uma obra contínua, de uma obra em processo, e do apóstolo Paulo, o outro interlocutor, que é agora preso, né, e passando por um processo judicial, e um futuro escatológico, obviamente, tanto para o apóstolo Paulo, quanto para a própria igreja de Filipenses. Nós vemos também aqui a repetição da expressão vós todos vós, cooperadores, participantes. Isso constrói uma imagem discursiva de inclusão. Não há propriamente uma hierarquia rígida no texto do apóstolo Paulo. Ele tem uma estética verbal que constrói um efeito, mesmo que seja um efeito de uma presença distante, ele torna a carta, né, num espaço de encontro. Então tem esse paralelismo aqui também, né, que quando ele utiliza essas palavras aqui. Agora é o seguinte, gente, tentando responder aqui algumas perguntas aqui do autor aqui da lição, né? Vamos lá, vamos aqui a ponta da linha. Depois Paulo fundou a igreja de Filipos, e isso explica o tom caloroso, nós comentamos, né, da comunhão cristã que permeia sua carta. Embora estivesse separado por centenas de quilômetros, o apóstolo
acorrentado e preso, tinha a igreja e seus membros na oração, a igreja de Filipenses. Sentia saudades dos irmãos, abre aspas, no profundo afeto de Cristo, Filipenses 1:8, e agradecia a Deus por eles. Suas orações de ação de graça nos dá um vislumbre da intercessão de Jesus Cristo realiza por nós no céu. Aí o autor da lição aqui, ele vai trazer um parágrafo que entendo um tanto quanto deslocado. Mas está na ponta da linha, ele vai falar do peitoral do sumo sacerdote, né, Kohen Hagadol, sumo sacerdote, que havia 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Essas pedras eram colocadas sobre o coração, enquanto ele intercedia pelo seu povo, está lá no Shemot, de maneira ainda mais grandiosa, como o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, Jesus leva consigo nossos nomes diante do Pai. Bom, o autor da lição tentou aqui, talvez, construir um paralelo entre, talvez, o apóstolo Paulo e a igreja de Filipenses, né? E acredito eu que, olhando para o passado, né, o sumo sacerdote, que seria um antitipo, né? Seria o tipo, e o Cristo o antitipo, né? O sacerdote celestial, e todo o Israel literal e o Israel celestial, os gentios, judeus e gentios, como sendo como que Jesus carregasse toda a humanidade em seu coração enquanto sumo sacerdote lá no santuário celestial. Provavelmente ele quis fazer esse paralelo, mas eu acho que esse texto ficou um pouquinho deslocado e pode causar mais... Foi uma quebra, digamos assim, uma quebra no ritmo, que não achei muito interessante. Mas o sentido é esse. Talvez criar um paralelismo entre Jesus, assim como o apóstolo Paulo demonstra esse afeto pelos filipenses, Jesus no santuário celestial demonstra esse afeto pela humanidade, e assim como o sumo sacerdote lá no passado demonstrava esse afeto pelas tribos. Talvez colocar assim 3 imagens discursivas. Sumo sacerdote, amor pela tribo no passado, ou no passado mais distante. Apóstolo Paulo, também esse afeto pelos filipenses num passado um pouco menos distante, mas ainda distante, mais de 2.000 anos ali atrás, quase 2.000 anos, e o Jesus Cristo como Kohen Hagadol, como Gadol Kohen, como sumo sacerdote no santuário celestial por toda a humanidade, podíamos dizer assim. Curiosamente, as palavras que estão em Filipenses 1:3 são um pouco ambíguas, destacando uma forte relação entre Paulo e os filipenses. Geralmente o verso é traduzido como se Paulo se lembrasse deles em orações, mas também pode significar que eles o povo de Filipenses, se lembravam dele. De qualquer forma, essa ambiguidade reforma um relacionamento recíproco, que fica claro na palavra koinonia, né, na palavra comunhão. Assim, o apóstolo Paulo tomava parte no sofrimento em Cristo. Os filipenses se associavam ao sofrimento do apóstolo Paulo. Apoiaram financeiramente o seu ministério, isso está lá em Filipenses 4. Essa parceria que existia desde o primeiro dia, Paulo leva a agradecer a Deus por eles e ora com alegria, fala em Filipenses 1:4-5. O autor da lição, no último parágrafo, vai dizer assim: é interessante observar que Paulo descreveu sua prisão de maneira bastante positiva, enxergando-a como uma oportunidade na defesa e na confirmação do evangelho. Esses 2 termos jurídicos indicam que o seu julgamento estava próximo, mas também mostram que ele estava ativo compartilhando o evangelho. De certa forma, assim, depois eu vou falar um pouquinho desses 2 termos antes de encerrar, para o apóstolo era essencial defender, o grego apologia, defender e confirmar as verdades eternas do evangelho. Paulo se preocupava menos com o que acontecia com ele do que com a defesa e a confirmação do evangelho. Provavelmente, gente, o apóstolo Paulo,
ele se utilizava da defesa jurídica, que provavelmente ele teve a oportunidade por ser cidadão romano, para pregar o evangelho. Da defesa jurídica que ele deve ter tido oportunidade. E por que eu digo isso? Aí é a questão de a gente dar uma pequena analisada nessa questão que o autor da lição fala em Filipenses 1,7, né? Ele fala que há algum indício. Vamos dar uma olhada em alguns textos, alguns indícios linguísticos. Primeiro, em Filipenses 1,7. Tanto as minhas prisões como na defesa e confirmação do evangelho. Filipenses 1,7. Aparecem dois termos aqui. O primeiro, que o autor da lição fala na ponta da linha, que seria lá apologia, né? Que seria, no caso, defesa. Esse termo é um vocabulário forense grego. Forense, é jurídico, greco-romano. Ele designa uma fala formal do réu diante do tribunal. Não se trata de uma defesa genérica, não. É uma defesa processual, ligada a um julgamento concreto. Então, isso daqui seria um indício do uso dessa essa expressão apologia que ele utiliza, que pressupõe que ele já se encontrava em fase ativa de processo. O processo já estava em andamento. Que não era, ele não estava apenas preso, não, que já havia um andamento já havia acusações. E eu repito, muito provavelmente ele se utilizava desse processo em andamento para pregar o evangelho nesse julgamento, inclusive. Uma outra expressão que nós encontramos ali, que o autor da lição não destaca, e muitos teólogos destacam, e linguistas, grego não é a minha praia, bebaiosis, que seria confirmação. O termo ele também é usado em contextos legais e contratuais e indica uma ratificação oficial, uma validade pública. Pode sugerir também esse momento de defesa que produziu esse efeito decisório, ou seja, quando o argumento é confirmado diante da autoridade. Então isso aqui também pode ser um indício, uma justaposição, defesa e confirmação. Sugere uma etapa avançada desse procedimento, que não estaria mais propriamente ali em um estágio inicial. Nós vemos ali, o texto ele não vai dizer prisão, defesa ou confirmação. Não, o texto diz prisão e defesa e confirmação. Essa é a ordem, entendeu? Então ele cria uma cadeia de fatos que já em curso. Esteticamente, assim, o texto soa como quem fala de dentro de um processo e não distante. Não, ele fala que existe um processo em andamento. Isso sugere e isso, como o próprio autor da lição falou, sugere a proximidade de um desfecho. Nós vemos o tempo verbal, nós vemos ali, o Paulo escreve o seguinte: como tenho por justo sentir isso a todo vós. O verbo aqui tem uma avaliação do presente, feito no interior dessa situação limite desse processo. Nós vemos ali, ele não especula muito sobre o futuro do processo. Ele fala, mas ele fala como alguém que já estava imerso em um momento decisivo. Então nós temos esses indícios, vamos dizer assim, de que realmente já estava ali numa fase avançada do processo, e ele estava escrevendo uma carta para uma carta que não tinha tanta preocupação em reclamações, não. Ela tem uma cadência afetiva, a intencionalidade do apóstolo Paulo com o texto, de fato, é ação de graças, né? Agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus e agradecer também aos filipenses. E agora eu entrego para o Alexandre, né? A pergunta ainda que fica é: como você compreende a promessa que Deus... É uma pergunta retórica, obviamente. Como você compreende a promessa que Deus completará a boa obra em vocês? No caso, nós vimos isso, é justamente o processo de santificação, né? É você permitir que o Eterno mude, te melhore, te santifique.
O que é isso? É isso, é o processo de santificação. E essa obra será finalizada antes da segunda. E essa obra será finalizada antes da segunda vinda? Santificação é um processo que vai durar a vida inteira, gente. A glorificação, onde o Etzer Hará, essa natureza de pecado, ela será eliminada e o Yetzer Hatov, ele irá ficar sozinho, vamos dizer assim, em nossa natureza, é só na glória. A nossa vida inteira nós temos as duas naturezas, a natureza má e boa, Yetzer Hará e Yetzer Hatov. E o processo de santificação é justamente fazer com que o Yetzer Hatov ele cresça e o Yetzer Hará diminua. Esse é o processo de santificação. Então agora fico com o Alexandre. Obrigado, Ricardo, e olá para todo mundo do canal Entre Linhas aí. Ainda em ritmo de férias, né? A gente segue agora para a lição de segunda-feira. O título dela é Pedidos de Oração de Paulo. E basicamente a gente vai seguindo a leitura do mesmo texto, né? Ali no domingo a gente pegou Filipenses 1, de 3 a 8. Aí agora na segunda a gente vai continuar com Filipenses 1, de 9 a 11. E depois na terça a gente vai para Filipenses 1, de 12 a 18. Então a gente vai seguindo na leitura de Filipenses, o que é muito legal porque vai tendo uma continuidade no texto, vai tendo uma continuidade na leitura, né? A lição de segunda, então, pedidos de oração de Paulo, ela é o momento ali em que Paulo vai enumerando vários pedidos. Ele vai falando pelas razões pelas quais ele ora. E ele fala ali, eu oro para que o vosso amor cresça em ciência e conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça por Jesus, para a glória de Deus. E o autor da lição ele vai demonstrando ali, né, o autor da lição ele vai tratando sobre como Paulo, mesmo estando preso, ele vai orar pelos outros. E ele não vê na sua prisão um motivo para desesperança, como a gente vai ver ali na lição de terça-feira daqui a pouco. Acho importante a gente escapar daquelas orações parcialmente egoístas, né, de certa forma egoístas que o autor da lição fala, aquela situação da gente orar a Deus e só orar por si, e não orar pelo outro. A gente vê os motivos de oração aqui, né? Ele ora primeiro para que o povo se mantenha unido em amor, e para que eles cresçam em conhecimento. E esse conhecimento aqui, essa ciência aqui, em amor, ela aponta para uma ideia de praxis. A praxis é aquela noção de que o saber de algo e o praticar esse algo, ele tem um efeito transformador na vida daquele que pratica. Então, é um conhecimento, mas é um conhecimento que não está apenas no campo do intelecto, apenas no campo da compreensão, ele está no campo da prática, do exercício. Então, quando fala ali que o vosso amor cresça em ciência e conhecimento, nós entendemos ao ler o texto que não é que o amor vai crescer na medida em que a gente conhecer mais sobre o amor de uma forma intelectual, mas é de que o amor ele cresce na medida em que nós praticamos, exercitamos esse amor e passamos a ter um conhecimento prático, um conhecimento experimental do amor. Ele tem uma preocupação com justiça e santidade ali, que vos preocupeis de coisas excelentes, que sejais sinceros, que viveis sem escândalo, né? Até o dia de Cristo, sempre tem esse horizonte, essa preocupação com o dia de Cristo, ou seja, o apontamento para o estabelecimento do reino eterno de Deus, e que o povo frutifique, que o povo produza frutos de justiça para a glória de Deus e por Jesus. É importante que ao orar a gente ore pelos outros, a gente ore pensando no bem-estar do próximo, a gente não ore transformando as nossas orações às vezes, e muitas vezes fazemos isso, né, no muro das lamentações, aquela oração que é só reclamar ou só pedir por si. Mas um recorte que eu acho que é importante a gente levar em conta, porque senão aquele irmão que está passando por uma dificuldade, que está ali passando pelo vale de sofrimento, de dor, ele vai pensar, então eu não posso orar por essa tragédia que eu estou vivendo aqui?
Vamos lembrar o contexto dessa oração. Paulo fala, eu estou orando por vocês. Paulo estava preso, escrevendo para a igreja de Filipos. E ele faz isso no intuito de fortalecer essa igreja, de mandar mensagens para essa igreja. Se Paulo escrevesse na carta assim, eu estou muito triste por estar preso e eu oro pedindo a Deus que me dê forças, qual que seria o estado de ânimo que ele produziria na igreja que recebe essa carta? Então, ao estudar esse texto, a gente tem que lembrar sempre o contexto de produção do texto. Quem escreveu, quando escreveu, como escreveu, para quem está falando, com que intencionalidade está falando. Não quer dizer que Paulo não orasse por Filipos, tá? Pela igreja de Filipos. Com certeza ele orava pedindo todas essas coisas. Mas haviam outras orações de Paulo que não estão narradas no texto. E nas quais talvez Paulo derramasse o seu coração diante de Deus e falasse das suas dúvidas, falasse dos seus medos, falasse das suas preocupações, falava das suas ansiedades, falava do seu espinho na carne. Então vamos lá. Eu posso e eu devo orar por mim? Sim, sem dúvida. Jejum e oração faz muito bem, passar um tempo refletindo, pedindo a Deus para nos ajudar nas nossas ansiedades, nas nossas preocupações, nas nossas lutas. Isso não é mostra de falta de fé, isso não é mostra de fraqueza e nem de forma alguma é egoísmo. Pedir por si está tudo bem, meu irmão, especialmente se você está passando por um período de dor, por um período em que você precisa ser fortalecido, precisa ser fortalecida. Ore por si. Mas não ore só por si, ore também pelos outros. Ore também por aqueles que você ama, por aqueles que você quer bem. A exemplo do que Paulo fez aqui. A lição agora de terça-feira, discernimento espiritual aplicado. A lição de terça-feira, ela fala também do contexto ali, em que Epafrodito, né, ele foi enviado pelo povo de Filipos até Paulo, que muito provavelmente estava preso em Roma nessa época. Ele é enviado até Paulo para averiguar primeiro como Paulo estava, trazer notícias e também para fortalecer Paulo, ajudar Paulo nas suas necessidades materiais, naquilo que Paulo precisava nesse momento. E aí a gente vai ter o feedback, né, a devolutiva aqui, o que Paulo está falando sobre como ele está, sobre as suas condições. E aí é surpreendente, porque assim, Paulo não reclama da prisão, Paulo não fica com um muro de lamentações, Paulo não fica aqui com reclamações, Paulo vai falar que lhe ocorreu, que aquilo que lhe ocorreu contribuiu para proveito do Evangelho. Então, a primeira questão que Paulo tem em mente aqui não é o seu conforto, não é a sua liberdade, não é a sua prisão. É Paulo falando que o que lhe havia ocorrido havia contribuído de forma positiva para o Evangelho. E por quê? Porque as prisões que Paulo sofreu, elas foram manifestas pela guarda pretoriana e por todos os lugares. Então, quer dizer, talvez, Paulo está falando aqui, talvez haviam pessoas que seriam muito dificilmente atingidas pelo Evangelho. Mas preso eu pude falar com elas. Eu pude pregar para os guardas, eu pude pregar para os magistrados, eu pude pregar ao longo do tempo todo, pelos lugares que eu passei, eu pude pregar. Então Paulo via a sua prisão não como um impedimento para o Evangelho, mas como uma oportunidade para pregar. É interessante isso, porque muitas vezes nós nos vemos e nos fazemos prisioneiros das circunstâncias. Muitas vezes nós não temos como controlar as circunstâncias em que nós estamos. Existem situações financeiras que escapam ao nosso controle. Por exemplo, uma crise econômica severa que atinge uma nação inteira, uma seca, uma onda de fome, uma guerra. Todas essas coisas não são coisas boas. Todas essas coisas não são coisas positivas. E todas essas coisas são coisas que escapam ao controle do indivíduo. Se, queira Deus que isso não aconteça, mas se estoura uma guerra no Brasil, a gente está aqui no Brasil, se estoura uma guerra no Brasil, que poder que eu tenho para
impedir essa guerra de acontecer. Eu não tenho poder para impedir essa guerra de acontecer. Mas eu tenho poder sobre o quê? A única coisa sobre a qual eu tenho poder é a minha conduta nessa situação. E nessa ideia vem muito daquele sentido da expressão em tudo dai graças, do texto bíblico. Em tudo dai graças, e todas as coisas cooperam para o bem. Quer dizer, mesmo em situações que são negativas, mesmo em situações que são ruins, a disposição individual e a condução misericordiosa de Deus pode produzir, pode tirar coisas boas. Se você perguntasse para Paulo, Paulo, você prefere estar preso ou estar solto? Eu acredito que Paulo diria o seguinte: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu já estou com Cristo, minha vida já é com Cristo. Então, eu estarei livre mesmo no meio de prisões. Essa posição de Paulo, ela lembra muito alguns autores que se preocupavam muito com a forma de viver e com a moral romana da época, que não eram cristãos, que são os autores estoicos, né? O estoicismo, ele vai ser divulgado, vai ser muito representativo em figuras como Sêneca, como o imperador Marco Aurélio mesmo. E o estoicismo, ele defendia uma ideia de que a pessoa ela deve viver sem grandes paixões, sem grandes excitações, de uma forma muito racional, muito ponderada, muito equilibrada, e que na vida a pessoa deve se preocupar com as coisas que estão no seu horizonte de ação. Então, se existe uma guerra acontecendo, eu não tenho poder para agir sobre essa guerra, o que eu posso fazer é viver com dignidade, com decência, com honestidade e com tranquilidade dentro desse cenário. Porque me exaltar ou me preocupar, perder o sono por coisas que estão fora do meu controle, são uma ação sem sentido, só vão me produzir sofrimento e resultado prático nenhum na mudança da minha condição. Então Paulo aqui vai falar: o que me ocorreu contribuiu para proveito do Evangelho. As prisões foram manifestas pela guarda pretoriana e por todos os lugares. Então Paulo está falando: fui preso, é fato, não queria ser preso, não é contente que eu vou para a prisão, né? Mas é contente que eu sou usado por Deus onde eu estiver, e eu vou pregar para os guardas. Às vezes a gente pode reclamar da cadeia, às vezes a gente pode pregar para os guardas. O que está no nosso poder é como agir nessa situação. E aí Paulo vai olhar para os outros irmãos, e vai falar: muitos irmãos tomaram ânimo com as minhas prisões e ousaram falar confiadamente sem temor. Então Paulo está falando: eu fui preso, eu testemunhei na cadeia, testemunhei na prisão, testemunhei para os guardas. Só que aqueles que não estão presos, vendo que eu estava preso, tomaram ânimo para pregar ousadamente. Então, Paulo está falando que a sua prisão produziu um impacto positivo na conduta dos outros. Ele não é romântico aqui, ele não vai fazer idealizações. O Paulo entende que os motivos que levaram as pessoas a pregar eram motivos diversos. Alguns por contendas, alguns por inveja, alguns por boas vontades, alguns por amor. Então, cada pessoa que estava pregando o Evangelho, a partir da prisão de Paulo, pregava por diferentes motivos, motivos nobres e motivos iníquos. E Paulo vai falar que não importa pelo que estão pregando. O que importa lá no final, né, no verso 18, contanto que Cristo seja anunciado, nisso me regozijo. Então, aquele negócio de ficar julgando as intenções do que prega, né? O fulano foi lá pregar, e aí tem o desafeto do fulano na igreja, pensando: por que que o fulano pregou isso? Por que que o fulano pregou aquilo? Fala isso, mas também aquilo. Pregou assim, mas também tem aquilo. Olha, Cristo está sendo anunciado? Pois bem, se Cristo está sendo anunciado, nisso me regozijo. É o que Paulo vai falar aqui. Pelo motivo que estão pregando, se é um motivo nobre, se é um motivo vil, não me importa. O que importa é que Cristo seja anunciado, e nisso Paulo se regozija. Bom, gente, chegamos na lição de quarta. Vou passando a bola para o Marcos André agora. Um feliz 2026 para todo mundo aí.
Já estamos na segunda semana, né, na segunda lição. Meu abraço para todos e boas férias para quem está de férias. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também ao Lúcio, ao Ricardo aí pelas contribuições e a você que participa e impulsiona o canal Entre Linhas com a sua audiência, com os seus comentários, compartilhando esse vídeo. Muito obrigado por você fazer parte desse projeto. E agora vamos dar continuidade ao estudo da lição, na lição de quarta-feira, com o título Frutos do Evangelho. O autor começa dizendo aqui que o relacionamento de Paulo com os colossenses era diferente do que ele tinha com os filipenses. Paulo fundou a igreja em Filipo, mas não a igreja em Colosso. Foi um discípulo de Paulo, provavelmente um discípulo de Paulo, que formou essa igreja lá em Colosso. Por isso, ele diz aqui que ele não conhecia alguns face a face, né? Ele destaca isso ali no texto. Falamos sobre isso na semana passada, né? Sobre o fato de que Paulo ele não esteve lá pessoalmente, provavelmente ele não participou da fundação da igreja, e também falamos sobre o fato de que ele via a obra de Deus como um todo, ou seja, cuidava de uma igreja que ele não fundou. Isso é muito nobre da parte do apóstolo Paulo, porque ele não pensava somente no seu ministério, mas na obra de Deus de uma forma geral. E o autor então nos pergunta aqui, com base em Colossenses, no capítulo 1, versos 3 a 8, quais são as 3 coisas pelas quais Paulo agradeceu a Deus, escrevendo aos Colossenses. Bom, primariamente ele fala a respeito de 3 elementos: a fé, a esperança e o amor. Então ele falou ali que eles tinham uma fé em Cristo, né, uma fé poderosa em Cristo, o amor que eles tinham não só por Deus, mas por todos os santos, e falou também da fé na esperança, né, que eles tinham na palavra de Deus, nas promessas da palavra de Deus. Então, aqui o autor ele destaca esses 3 elementos logo aqui na linha da lição, né? E ele fala que o Paulo não atribuía essas virtudes aos méritos próprios dos colossenses, mas ele diz que ele agradeceu ao Pai por elas, por fazerem parte das boas dádivas e dos dons perfeitos que vêm dele. Tiago 1, verso 17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, né, do Pai das luzes. Então, uma das coisas que fortalece a nossa fé em Deus, né, se nós sabemos reconhecer isso, é o fato de que nós conseguimos manifestar amor, nós conseguimos amar pessoas muito diferentes de nós, pessoas que pensam diferente, pessoas que agem de maneira diferente, pessoas que muitas vezes nos afrontam e mesmo assim nós zelamos por elas com amor, nós pensamos na salvação delas, nós desejamos evangelizar essas pessoas, porque isso não é natural do ser humano. O natural do ser humano é que ele se feche no seu grupo, né, na sua ideologia, na sua maneira de pensar, e tudo que está fora daquele grupo ele odeia, ele vê como inimigo, como adversário. Então, quando nós queremos ganhar almas para o reino de Deus, especialmente pessoas que pensam muito diferente de nós podemos agradecer a Deus, dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem trabalhado na minha mente, no meu coração, depositando e me fazendo um canal do teu amor. Então, quando nós reconhecemos que em nós não há bondade, não há misericórdia, não há compaixão, e nós vemos isso se manifestando de alguma forma, nós podemos agradecer a Deus, nós podemos ser gratos a Deus por saber que é Ele quem está manifestando essas coisas em nós. E o autor ainda continua dizendo aqui, né, que o fruto dessa ação de Deus em nós nos dá esperança. Ele diz assim, quando reconhecemos o amor de Deus por nós, isso nos conduz à fé em Cristo e assim recebemos esperança do céu. Pedro descreveu essa esperança como uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada para nós no céu, né? Então, quando nós reconhecemos que Deus está atuando através de nós e nós reconhecemos que Cristo deseja nos salvar, deseja nos usar também para a salvação de outras pessoas, isso é animador.
Porque quando nós focamos em nós mesmos, e a tendência humana é focar nas suas qualidades, né, nas suas capacidades de realização, rapidamente nós nos frustramos, porque não é natural do ser humano ser bom, não é natural do ser humano produzir frutos, não é natural do ser humano ter bom desempenho espiritual. Então nós acabamos nos frustrando. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, reconhecemos que tudo que nós temos de bom vem de Deus, é Deus quem está operando através de nós, isso nos dá a esperança de que também Ele opere para a nossa salvação, de que isso gere frutos de salvação para nós mesmos, não só para outras pessoas, né? Então, isso nos dá a esperança que as promessas da palavra de Deus, as promessas de salvação, as promessas de vida eterna, aquelas promessas que Ele faz lá a respeito de um lugar, né, um tempo e um lugar onde não haverá mais lágrima, isso tudo passa a fazer parte também do nosso cotidiano. Nós passamos a ver isso como uma possibilidade, já que Deus tem operado em nós. E o apóstolo Paulo diz, né, ele continue operando eficazmente para concluir a boa obra em vocês, que ele já começou. Então, se ele começou a boa obra em nós, nós cremos que ele também vai concluir essa obra. E nós lemos a palavra de Deus, os textos sobre salvação, nós lemos com esperança. Então, Paulo também destacou que o evangelho é verdadeiro porque se baseia na palavra da verdade. Isso é uma referência à palavra de Deus, à Bíblia, né? A palavra de Deus atua eficazmente naqueles que creem, sempre realiza a vontade divina, né? Então, a forma mais clara que nós temos de conhecer a vontade de Deus é através da palavra dele, né? Através da Bíblia. Vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente, né? Aí ele continua dizendo aqui que sempre realiza a vontade divina quando o evangelho é proclamado, o poder de Deus se manifesta por meio da atuação do Espírito Santo no coração dos ouvintes que então são capacitados para responder. O evangelho produz fruto, que é a palavra de vida. Filipenses capítulo 2, verso 16. Então, o mais impressionante talvez seja a rápida expansão do Evangelho. O Evangelho, 30 anos depois da morte de Cristo, né, o apóstolo Paulo diz que ele já havia chegado a toda criatura debaixo do céu, e ele diz que o amplo sistema de ruas, né, de estradas ali de Roma, a comunicação, o transporte, permitindo que as cartas de Paulo fossem enviadas de forma eficaz, isso tudo contribuiu para o crescimento do Evangelho, né? E também para que todos chegassem ao conhecimento do Evangelho. Mas ele destaca aqui, no entanto, é o poder de Deus atuando por meio da palavra, e palavra que dá vida, vida espiritual, né? Que tornou essa obra, então, eficaz, que nos torna novas criaturas, né? O apóstolo Paulo ele foi eficiente não porque ele era um erudito, não porque ele sabia escrever muito bem, porque ele tinha acessos, não, porque Deus atuou através dele. E aí o autor pergunta aqui no finalzinho, Paulo falou sobre a esperança guardada para nós no céu. O que essa esperança significa e por que ela transforma a vida, mesmo que nos não sintamos indignos, né? Mesmo que nos sintamos indignos. Bom, a esperança nos motiva a ver além daquilo que é natural, além das coisas cotidianas. Então, quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia prometeu e nos colocamos como dignos de receber aquilo, não por nós mesmos, né, mas porque Cristo tem operado através de nós, isso nos motiva, nos impulsiona para frente, né? A esperança ela gera paz, porque quando nós passamos por uma tribulação, nós lembramos que existe uma promessa superior. A esperança também ela nos dá a capacidade de ter mais força para lutar contra as nossas tentações. Porque se nós temos esperança na salvação, mesmo que algo que seja indispensável para nós aqui nesse mundo esteja impedindo a nossa salvação, nós podemos dizer isso aqui, que hoje impede a minha salvação, é muito pequeno comparado à glória daquilo que Deus deseja me oferecer. Então, nós não podemos perder de maneira nenhuma a esperança. Existe uma frase que diz que nós podemos viver alguns dias sem comida,
nós podemos viver algumas semanas, né, também sem, ou melhor, algumas semanas sem comida, alguns dias sem água, alguns minutos sem ar, mas não podemos viver nem um segundo sem esperança. A esperança é o motor que nos faz projetar para o futuro aquilo que nós desejamos. E quando nós temos esperança em Deus, as promessas de Deus, elas são mais do que promessas, elas são realidades, porque Deus, ele não deixa de cumprir a sua palavra. Na parte de quinta-feira, o poder da oração. E ele nos pede para ler, então, Colossenses capítulo 1, versos 9 a 12. Quais pedidos específicos são mencionados na oração que Paulo fez? Ele pediu que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso é muito interessante, né? A oração do apóstolo Paulo, pedindo que os colossenses conhecessem a vontade de Deus, conhecessem a plena vontade de Deus. E aí o autor diz aqui, né, cita novamente, que eles fossem cheios da vontade de Deus, e ele descreveu que conhecer a vontade de Deus como ter sabedoria e entendimento espiritual, Colossenses 1, verso 9. E aí o autor dá aqui alguns pontos interessantes, né, que podem nos levar ao conhecimento da vontade de Deus. O primeiro deles é a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade, né, é o que Jesus Cristo nos disse. Ele cita aqui Isaías 30, verso 21, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Isso aí é a voz do Espírito Santo operando para nos guiar pelo caminho. Outro elemento é a Bíblia. Uma fonte muito importante da sabedoria é a própria Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 105. É na Bíblia que nós encontramos a vontade de Deus em linhas mais claras, né? Porque é muito subjetivo você esperar a guia do Espírito Santo. Nós devemos lembrar que a forma mais clara que o Espírito Santo tem de nos guiar é pela Bíblia, porque o Espírito Santo foi quem inspirou a Bíblia. Ele não diria nada diferente da Bíblia, não nos guiaria numa direção diferente. Existem coisas que não estão na Bíblia, por exemplo, como nós estudamos na semana passada, que o apóstolo Paulo desejava ir numa direção e o Espírito Santo o guiou até Filipe. Então tem coisas que não estão na Bíblia e Deus vai nos guiar nessa direção. Porém, aquilo que está revelado na Bíblia já está revelado na Bíblia e nós não precisamos mais de orientação do Espírito Santo quanto a isso. O Espírito Santo ele já revelou na Bíblia e nós podemos buscar essa sabedoria. Ele nos faz lembrar, ele nos guia toda a verdade. Então nós precisamos buscar na palavra de Deus essa guia. Ele fala também do espírito de profecia, né, que nós adventistas do sétimo dia cremos nessa manifestação através de Ellen White, e nos guia, nos mostra ali a importância da Bíblia, ela exalta a pessoa de Cristo, né? Então esse direcionamento que nós encontramos no Espírito de Profecia jamais deve nos distanciar da Bíblia, ela não deve substituir de maneira nenhuma a palavra revelada pelo Espírito Santo aos profetas, aos apóstolos no passado. E outras são as circunstâncias, nós também podemos ler as circunstâncias ao nosso redor. Jesus disse, né, que nós podemos, assim como alguém olha para o céu e sabe se vai chover, se está chegando o verão, se olha para uma árvore e vê se ela já está prestes a frutificar, nós podemos discernir os sinais da volta de Jesus, por exemplo, né? Nós podemos olhar para a natureza e ver que as promessas de Deus estão se cumprindo. Então, tudo isso são elementos, mas reforçando que a Bíblia ela é onde Deus nos fala de maneira mais clara, né? Você vai lá ler e está escrito aquilo que Deus espera de você. E aí o autor continua dizendo aqui que Paulo orou para que os colossenses pudessem andar de modo digno do Senhor. Ninguém é, por natureza, digno, mas Deus considera digno por sua graça e nos chama para viver de acordo com esse elevado chamado. É interessante quando você vem lendo ali, né, a história do povo de Israel, e aí depois você vê só tragédia, né? O povo reclamava de Deus, o povo se rebelava contra Deus, fazia bezerro de ouro e caía na idolatria, enfim, aqueles pecados todos, né, que o povo cometia ali no deserto.
aquelas rebeldias todas, né? Um povo que saiu e não foi digno de entrar na terra por causa de falta de fé e tudo mais. Mas eu acho interessante quando Deus fala com Balaão e ele elogia o povo, fala que era um povo santo, que era um povo obediente e tudo mais, né? E a gente que vem lendo a história não via isso no povo, né? Mas Deus os santificava, os separava do mundo, apesar das suas falhas. Então nós não podemos também ficar atentos às nossas falhas no sentido de nos afastar de Deus. Quanto mais nós falhamos, mais isso demonstra a nossa necessidade de Deus. Então, o fato de que não somos dignos por nós mesmos não significa que nós não somos dignos em Cristo. Porque quando nós somos chamados a participar da comunhão com Deus, nós somos chamados por meio de Cristo e não por meio das nossas próprias obras, né? Então, nós vamos sempre nos lembrar disso, que as nossas fraquezas é que devem nos aproximar ainda mais de Deus, porque nós necessitamos dele. Então, o Espírito Santo ele vai trabalhando, vai transformando, né, para que nós possamos a cada dia nos purificar das nossas intenções pecaminosas e nos voltarmos para Cristo. Então, Paulo também orou para que a vida dos colossenses, também a nossa, obviamente, né, já que a carta chegou a nós, fosse para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e, por último, dando graças ao Pai, ou seja, agradecendo por ter operado essas coisas todas. O amor, ele, diferente do amor como nós conhecemos, né, do amor humano, do amor que depende apenas de um sentimento, que muitas vezes não se manifesta de maneira prática, é apenas um amor teórico. O amor de Deus, o amor bíblico, ele frutifica. Ele frutifica em conhecimento, em obediência, ele frutifica em amor ao próximo. Então, amar a Deus significa manifestar esses frutos de maneira exterior. Então, se você diz que ama a Deus, mas não manifesta de maneira exterior esses frutos, né, não manifesta as boas obras que Deus deseja operar através de você, você precisa rever esse seu conceito de amor. Amor bíblico frutifica, porque não é o nosso amor, nós somos apenas dutos, nós somos apenas passagem para o amor de Deus, e o amor de Deus, ele nos constrange, o amor de Deus nos leva ao arrependimento, o amor de Deus nos leva a conhecimento da verdade. Então, que Deus continue operando através de nós, continue operando em nós e continue operando a despeito de nós, porque nós somos o maior impedimento para a obra de Deus. Suponha que alguém lhe perguntasse como você sabe que Deus está guiando você em uma direção ou outra. O que você poderia responder e por quê? Eu respondo quando penso a respeito disso, eu penso que Deus tem guiado a minha vida pelo fato de que eu permaneço na sua presença, o fato de que eu permaneço ainda me curvando diante dele. Porque se Deus, por um segundo só, tirasse a sua direção de mim, eu me renderia a quem eu realmente sou, inclinado às obras da carne, pecador, corrupto, como a Bíblia descreve que é o coração humano. Então, toda vez que eu desejo estudar a palavra de Deus, que eu desejo fazer alguma coisa para Deus, que eu desejo estender a mão para alguém que está necessitado, eu tenho certeza que é Deus que está me guiando, eu tenho certeza que é Deus que está operando através de mim. Então, que Deus nos abençoe e que possamos reconhecer a boa mão de Deus agindo em nós. Muitas vezes, né, nossa mente ela tende a se apegar às derrotas espirituais que nós sofremos, às quedas, mas também nós podemos nos apegar àquilo que Deus tem realizado em nós. Eu fico com a minha participação por aqui, agora você vai ficar com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira, estão muito boas, aplicação prática daquilo que Deus realiza, daquilo que nós aprendemos, né, como teoria, e também daquilo que Deus realiza através de nós. Um abraço, até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus, se Deus assim nos permitir.
Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Valeu a todos. Vamos agora para as perguntas para consideração que estão aqui no estudo de sexta-feira. Deixa eu abrir aqui para vocês. A primeira pergunta é uma pergunta bem pessoal para que você considere e aplique a você, a sua vida, e diz assim: você tem mais motivos para agradecer do que poderia parecer à primeira vista? E aí? Será que nós temos mais motivo para agradecer? Agradecer pelo alimento, agradecer pelo dia. Na verdade, irmãos, nós temos infinitas razões. No culto, de ação de graças de virada do ano, o pregador estava falando, se nós nos ajoelhássemos, parássemos para agradecer quantas bênçãos nós tivemos no ano passado, 2025, nós passaríamos muitas e muitas horas. Eu começo agradecendo pelo ar que a gente respira. Eu agradeço sempre com os adolescentes que nós não temos nenhuma bomba caindo na nossa cabeça atualmente, por enquanto pelo menos. Mas eu agradeço porque nós estamos respirando e eu agradeço também porque nós estamos vivos, Agradeço também que Deus tem cuidado. São muitas as razões para que você possa agradecer. E se você não é grato, você não valoriza aquilo que você está recebendo. E geralmente quando você não valoriza o que você recebe, você deixa de recebê-lo também. Ou mesmo recebendo, você deixa de percebê-lo. Então é importante que você desenvolva esse espírito, essa proatividade de agradecer. Claro que nós também não chegamos ao extremo, que nós conhecemos outras doutrinas, que às vezes agradece, e quase que tudo vira um mantra, A pessoa fica agradecendo e até perde um pouco o sentido, porque aquilo que é feito de forma mecânica, sem o empenho do raciocínio, do coração, da intenção, acho que perde um pouco o valor, ok? Mas agradecemos sim, e eu compartilho com vocês, cada vez que eu vou até o banheiro eu agradeço, falo, Senhor, tá tudo funcionando, e a gente que às vezes tem mãe que trabalha no hospital, irmão, a gente sabe que nem sempre as coisas funcionam direito, e quando não funciona é complicado, uma unha do dedinho do pé direito já nos causa tanto incômodo. Então louvado seja Deus porque aqui estamos, e mesmo diante de desafios, de dores e de opressões muitas vezes, ainda assim nós temos muito a agradecer. Bom, na segunda pergunta diz assim: reflita sobre a última frase aqui da citação de Ellen White, no estudo de sexta-feira, e como nós podemos aprender a confiar em Deus da mesma maneira tão profunda. E Ellen White comenta assim na última frase: Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles mesmos escolheriam se pudesse ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Então realmente essa é uma frase que eu me apego muito, quando a gente se depara com algumas decepções, algumas esperanças não concretizadas, de que você não alcança aquilo que você estava querendo, você talvez não obtenha os mesmos resultados esperados, mas eu falo, calma, Lúcio, Deus sabe o fim desde o início. E eu confio sim, se nós conhecêssemos o fim desde o início, muitas escolhas seriam repetidas e nós entenderíamos o porquê passamos certas situações. Então, agora a pergunta na verdade fala assim, como você pode aprender a confiar em Deus de maneira tão profunda? Na verdade, eu quero trazer aqui a ilustração, assim, como você aprende a dirigir um carro, como você aprende a montar numa bicicleta, como você aprende a dar cambalhotas, existe só uma maneira, fazendo. Então, da mesma forma, para você aprender algo prático, algo sinestésico, você precisa praticar. Dessa mesma forma, para aprender algo espiritual, você também precisa praticar, porque senão você não vai entender quais são os meios que Deus tem usado para você atingir. Vamos dizer, claro que eu não queria colocar aqui Deus dentro de um sistema pedagógico de primeira, segunda, terceira séries, mas vocês vão entender muito bem que o único jeito de confiar em Deus é confiando. E isso é importante porque você tem confiado em Deus, Nessa virada de ano, diante de tantas incertezas, como que está a sua fé em Deus? Sabe? Você tem confiado em Deus ou você tem confiado talvez nos seus recursos, nas suas poupanças, talvez nos seus parentes, na sua herança? Eu não sei, Acho que cada um sabe da sua própria situação, mas algo que você precisa praticar é confiar completamente em Deus. E o único jeito é confiando. Então que a gente possa confiar nas pequenas coisas, sabe? Nas pequenas desavenças da vida, nas pequenas intempéries, que às vezes o destino nos imprime, que você possa realmente confiar.
Porque se você não confia em Deus, em pequenas coisas, como você vai confiar nas grandes, irmãos? É uma pergunta que eu me faço, sabe? Se eu não aprendo a confiar em Deus em pequenos detalhes da minha vida, como eu estou realmente preparado aí para que venha a perseguição e que eu falo louvado seja Deus e vamos embora. Então, é assim que a gente aprende. E a última pergunta aqui diz assim: compare Colossenses, 1:6, que faz parte aí da lição, com o texto de Ellen White. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração, a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm postergado a entrada de Israel moderna na Canaã, celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre aqueles que se dizem povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e de dor. Se a Igreja de Cristo tivesse feito a obra que lhe foi designada, como ele ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido. O Senhor Jesus teria vindo à Terra em poder e grande glória. Eventos finais, página 26. E aí a pergunta é: temos repetido o mesmo erro? Acabamos de estudar sobre Josué, sobre a questão da dificuldade dos espias, e a pergunta traz isso: estamos repetindo os mesmos erros? Será que nós estamos? É fácil e até retórico, mas sim, estamos. Eu vejo a igreja está, eu talvez individualmente estou repetindo muitos erros que eu vejo na Bíblia, você talvez esteja repetindo, e pior, nós estamos repetindo os erros e nos justificando, Ao invés de nós nos abraçarmos, nos fortalecermos, nós estamos nos justificando. Mas é porque é assim mesmo, porque a gente é fraco, porque a gente não vai ser perfeito, e ao invés de buscar desenvolver uma fé mais madura, como a pergunta 2 fala, uma confiança mais profunda em Deus, nós estamos nos justificando na nossa fé rasa, nas nossas incredulidades, nas nossas imperfeições. Então, irmãos, o corpo de crente, ele não se junta para abraçar o pecado, para ressaltar as falhas, mas na verdade, para que as falhas de um de outro sejam suportadas, e nesse abraço, nesse suporte, a gente se fortaleça, e não a gente se justifica ou se enfraqueça, porque muitos até entram na igreja com o propósito de mudar, com o propósito de fazer, mas aí quando encontra, às vezes encontra você, meio, não precisa não, tá tudo bem, tanto faz, tanto fez. E aí eu vejo a gente falando e praticando aquilo que a gente, nos primeiros estudos bíblicos a gente apresenta, que assim, não vos moldeis ao mundo. Se o mundo vai por aqui, não vá por aqui, porque Deus não está lá. Então, irmãos, que você possa aí ter aprendido, razões para ações de graça e oração, mas principalmente para você se transformar a cada dia. Não adianta você saber Gênesis e Apocalipse se a sua vida não reflete um verso sequer da Bíblia, Beleza, pessoal? Bom, esses foram as perguntas para a consideração de sexta. Nos vemos então já no terceiro estudo, onde nós vamos estudar sobre vida e morte, pessoal. Espero aí que vocês estejam curtindo o conteúdo dessa série e que possamos a cada lição aprender cada vez mais sobre Cristo em Colossenses e em Filipenses, beleza? Bom, antes de me despedir então de vocês, gostaria mais uma vez de chamar vocês aqui para uma oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos, Senhor. Quão falhos, quão distantes ainda estamos do Teu ideal, do Teu caminho, da luz que o Senhor já transmitiu para nós. Ajude-nos a cada um, cada ouvinte, cada pronunciante aqui, cada falante, que nós possamos nos alinhar ao Teu querer, aceitar a Tua graça, a Tua misericórdia a cada dia, principalmente no iniciar desse novo ano, desse novo período, Senhor. Pai, nos prepare. Não nos deixe largados aos nossos próprios entendimentos, ao nosso próprio orgulho, Pai, mas nos aperfeiçoe em Cristo Jesus diariamente, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, então, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem aí com a paisagem. Até lá. Tchau, tchau.